Bom demais. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo número 73. Salmos de número 73. Encontraram o Salmo número 73? Diz assim. Eu vou ler aos poucos. Acompanhe a Bíblia aí no projetor para mim, por favor, porque eu não vou ler todo, vou ler aos poucos. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Os Salmos, o livro dos Salmos, ele contém dentro dele escritos, cânticos, na verdade, de homens que dedicaram tempo para contemplar as coisas, as grandezas de Deus, as coisas maravilhosas de Deus. Eram homens que tiravam tempo e dedicavam tempo para a contemplação das coisas divinas. Ele é muito interessante, os Salmos, o livro dos Salmos, porque ele revela momentos de profunda busca de homens pelo Senhor. Ora para agradecer, ora para pedir. É resultado, os textos do livro dos Salmos, todos os cânticos que tem aqui, todos eles são resultado de alguém que buscou profundamente o Senhor. Buscou, teve tempo, dedicou tempo para contemplar o Senhor. Coisa que hoje, às vezes, nós não temos mais tempo para isso. Tempo para contemplar o Senhor. A vida hoje é muito frenética, né? Hoje nós estamos, nós somos muito, como eu disse no culto da ceia, já me esqueci agora a palavra. Meu pai, está amarrado, sai da minha cabeça. Tédio, muito tédio. Qualquer coisa dá tédio. As pessoas se entediam hoje e o telefone nada mais é do que um tirador de tédio. Não tem mais tédio, não tem mais tempo. Ninguém mais fica um tempo, por exemplo, ninguém vai para uma janela ou para uma varanda num dia de chuva, bota uma cadeira e senta e fica olhando a chuva. Alguém faz isso? Não. Chuva, fica olhando a chuva. Não. Quieto não, duvido. Esses dois quietos não, jamais. Duvido. Só olhando. Nascer do sol. Até convido você que não vê o nascer do sol, ou pode acordar depois, acorde um pouco antes, procure um lugar, contemple o nascer do sol, as grandezas de Deus. Esses homens faziam isso. Eles paravam, contemplavam, eles olhavam para as coisas do Senhor. Eles olhavam para a grandeza de Deus, nas coisas naturais, na natureza. E nessas buscas com tempo, porque dedicavam tempo, lógico, nós não teremos, obviamente, o mesmo tempo que eles tinham, mas como isso é importante, o resultado dessas contemplações das coisas de Deus, dessas contemplações da vida, gerou para nós ensinamentos profundos, inclusive esse que eu vou ler hoje aqui. O Asaf, que era um salmista, líder do louvor lá na época dos corais, enfim, da música, ele diz: certamente Deus é bom para Israel. Ele viu, ele contemplou para os puros de coração, ele enxergou, ele tirou o tempo para olhar. Como ele sabe, como Asaf chegou na conclusão de que Deus era bom para o povo de Israel? Como ele soube? Como se percebe que Deus é bom para alguém? Como se percebe que Deus era bom para os puros de coração, se não alguém que parou para olhar a vida, para enxergar a vida, para contemplar a vida? Como ele chegou à conclusão disso? Certamente Deus é bom para Israel. Ele olhou a vida, ele enxergou, ele viu o que Deus fazia, ele observou o dia a dia e ele chegou a essa conclusão de certeza absoluta: certamente Deus é bom para Israel, não há dúvida do que eu estou falando. Eu já vi, eu enxerguei, eu contemplei, eu olhei a vida, eu enxerguei a vida, eu vi o povo de Israel, e o povo de Israel nessa aqui era ele mesmo. Ou seja, ele olhou para dentro dele mesmo, olhou para a vida dele e disse: Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Pelas coisas do dia a dia, pelas bênçãos do dia a dia. Chegar a essa conclusão, para nós, é um desafio de contemplação diária da nossa própria vida, da nossa existência. Porque qual é o parâmetro de bom que nós temos? O bom nunca é observado. O bom nunca é visto. O mal é muito mais visto do que o bom.
Por exemplo, o que é um momento bom, que nós chamamos de bom, que se destaca como um momento bom da vida da gente, uma comida, um alimento, por exemplo. Vamos comer alguma coisa boa. Vamos comer uma coisa boa. Tem uma coisa que eu acho que não é boa, mas tem gente que acha que é boa, que é sushi, né? Eu até hoje não entendo como é que as pessoas gostam de sushi. Eu experimentei 2 vezes. A primeira vez eu comi e eu odiei. Eu disse, deve ser porque eu comprei um sushi ruim. Vou comprar um sushi bom agora, aniversário de casamento. Falei para a Priscila, vou comprar um sushi bom. Junta aí as moedas. Comprar um sushi bom. Compramos sushi bom. Irmão, no final virou tudo fritado. Fritei tudo. Fritei, aí ficou bom. Na banha ainda por cima. Fritei tudo. Só comi aqueles, como é que é o nome daqueles, os queimadinhos? Esses aí, hot. Esses aí é mais ou menos bons. É o resto, irmão. Tudo frito. Irmão, tudo que é frito é bom. Aipim, até polenta. Tudo que é frito é bom. Fritamos lá os peixinhos amarelos lá. Mas nós temos essa consciência de que é bom o quê? O que é bom? É o dia que vamos comer o sushi. E o dia a dia? Não é bom? Almoço. Aquele do dia a dia. Arroz, feijão, massa. Comida. Almoço em família. As pessoas só percebem que é bom ou que era bom quando não tem. Há uma dificuldade do ser humano de enxergar as coisas boas do dia a dia. Estar em família. Nós temos o olhar para as coisas ruins. Às vezes, boa parte dos aconselhamentos, dos atendimentos que eu dou é simplesmente para fazer as pessoas enxergarem tudo que tem de bom. Porque o ruim destaca. O ruim não precisa ser contemplado, o ruim não precisa ser observado, o ruim vem à tona, o ruim é jogado no rosto. O ruim é jogado no rosto. Então não precisa ser contemplado para ver as coisas ruins. O que é bom, realmente bom, precisa ser contemplado, olhado para dentro da nossa vida. Observar a nossa vida, foi isso que ele fez. Ele observou a vida, ele olhou a vida, o dia a dia. Quando levanta de manhã, o café que toma, o almoço que toma, aliás, que come, o encontro em casa depois de um dia cansativo de trabalho, o trabalho, por pior que seja, por mais entediante que seja, talvez 10 anos na mesma empresa, já não aguenta mais ir para lá, já dá crise de ansiedade para ir para lá, a trabalhar, mas quando se observa que tem um trabalho, o fato de poder levantar de manhã e ir para um trabalho é uma bênção, mas as pessoas hoje não conseguem observar o que é bom do dia a dia. E como o dia a dia não é observado sendo bom, se busca coisas que aparentemente são boas, para ver se aquilo supre a necessidade do ser humano de ter algo bom, uma experiência boa, quando na verdade tudo está ali, a gente só não vê. O ser humano tem dificuldade hoje de observar as coisas boas do dia a dia. Ele enxergou, por isso que ele disse: certamente, Deus é bom para a gente, porque ele observou as coisas boas do dia a dia, e disse: Deus é bom para a gente, Deus é bom para com os puros de coração. Ele criou essa certeza, observando, ele tinha essa certeza absoluta, mas ele diz: quanto a mim, os meus pés, no 2, quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam para si os céus, e com a língua se apossam da terra. Mesmo Asaf tendo essa certeza absoluta, tendo observado a vida, tendo enxergado que Deus era bom, mesmo assim, ele diz que os pés dele quase tropeçaram.
mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que Deus é bom, mesmo tendo certeza de que Deus é bom, ele diz que os pés quase tropeçam e por pouco ele não escorrega, porque ele olhou para os arrogantes e viu a prosperidade dos ímpios. Sabe o que é o ímpio? O ímpio é aquele que comete todo tipo de coisas erradas, com soberba e arrogância. Aliás, geralmente, quem se dedica a essas coisas, ou quem é ímpio, ele geralmente é assim. Por exemplo, alguém que está num ambiente onde você está bebendo muito, está bêbado, não consegue nem andar direito, vai pegar o carro para sair dirigindo, é certo ou errado? É bom ou ruim? Pode causar um acidente, a morte de alguém? Pode ou não? Pode. Fala para ele não dirigir. Fala para ele. Está errado. Tu vai fazer mal para alguém, a resposta vai ser como? Ah, pois é, realmente, né? Desculpa, eu realmente não vou. A resposta é assim? Ou a resposta é, não cuida da tua vida? Olha aqui, me larga de mão. Como é que é a resposta? A impiedade, ela vem acompanhada da arrogância, da soberba. E aí o problema é que ele viu que mesmo com esse tipo de comportamento e tantos outros, mesmo assim eles prosperam. Parece às vezes que eles têm a vida boa e o justo não. Parece que eles vivem e fazem coisas, eles prosperam e o justo não. Olha o que ele diz: o orgulho lhes serve de colar, eles ostentam o orgulho que têm, das coisas erradas que vivem. E eu poderia aqui fazer uma lista de uma série de coisas que o ímpio faz. O mundo, a palavra diz que o mundo está repleto de impiedade. Então, o que eu estou falando aqui, certamente você ou já viveu isso, ou vive com alguém próximo disso, ou vê impiedade diariamente. A impiedade não é algo que a gente não enxergue, a impiedade está nos cercando em todos os lugares. Nós estamos cercados de impiedade. Do seu íntimo brota maldade, do íntimo brota maldade. Brota coisas, olha o que ele diz, de sua mente transbordam maquinações. Estão sempre maquinando um jeito de fazer alguma coisa errada. Brota a maldade. Maldade sai de dentro, surge naturalmente. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam para si os céus, ou seja, falam mal das coisas de Deus, falam mal da palavra de Deus. Arrogantes. Assim são. A gente vai falar das coisas de Deus. Quando nós vamos falar das coisas de Deus, da justiça de Deus, de uma vida correta, seguindo os conselhos de Deus, nós somos às vezes, aliás, as pessoas, nós também, todos nós, somos às vezes repreendidos pelo ímpio. O ímpio, ele tem a aparência de uma vida melhor. Ele afronta. Asaf, olhando para isso, os pés quase resvalaram, ou seja, ele mesmo tendo certeza de que Deus era bom para ele, mesmo assim no chão da vida, ele ficou sem um lugar firme para pisar. É assim com a gente. Quantos de nós saímos daqui às vezes domingo cheios de convicção, cheios de Deus, cheios das coisas boas de Deus, mas quando chega na segunda-feira no chão da vida, mesmo vendo o que a gente vê, mesmo vendo criança ressuscitar, mesmo vendo famílias sendo restauradas, mesmo vendo pessoas sendo curadas, mesmo vendo Deus abençoando, mesmo olhando um domingo como esse agora há pouco, no culto das 6, ou como esse também, as pessoas sendo abençoadas, sendo transformadas, mexidas por dentro, não no aspecto religioso que eu já vou falar, não, no aspecto de vida com Deus. A gente olha isso, olha as pessoas evoluindo, prosperando, crescendo, sendo abençoadas, curadas, transformadas. Nós olhamos para isso e a gente diz assim: realmente Deus é bom. Ah, é bom, o fulano lá é bom, Deus é bom. Mas na segunda-feira o teu pé quase tropeça, porque tu olha a maldade do ímpio e o ímpio prospera. Tu olha para injustiças que te cercam e tu percebe que o injusto vence. Tu percebe.
que sai, surge arrogância, surge soberba, transbordam maquinações, sempre maquinando, sempre com maldade. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem das suas palavras até saciar-se. Porque os ímpios, eles não se bastam ser ímpios, eles têm que criar uma autoridade no que fazem. Eles parecem bons e confiáveis. Eles transmitem sucesso ao ponto de levantar seguidores. Olha você, olha a sua vida e pergunte para mim o que é mais fácil seguir. Chegue no seu trabalho, chegue no seu lugar, no seu local comum, onde as pessoas ali estão, e fale de justiça, honestidade, verdade, sinceridade, correção. Fala disso e convide as pessoas a seguir você nesse caminho, e veja o outro convidando para as outras coisas, e diga você para mim quem leva mais seguidores. Eles têm aparência de autoridade, eles levam para si seguidores. Olha o que está dizendo. O povo bebe das palavras dele até saciar. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha que sério isso. Olha o que ele acabou de dizer. Certamente me foi inútil manter puro o meu coração. Certamente foi inútil lavar as minhas mãos na inocência. O que adiantou eu ser correto? O que adiantou eu me manter puro o meu coração? O que adiantou as minhas mãos lavar na inocência? Olha o que ele está dizendo, olha o estado que ele ficou. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Um homem que não era nós, um homem que não tinha a vida que a gente tem, um homem ocupado apenas com as coisas de Deus, um homem com tempo para contemplação, sem tecnologia, sem coisa nenhuma, um homem que tinha muito tempo com Deus. Depois, se você quiser, procure os Salmos de Asaf, para você perceber a profundidade que esse homem tinha de comunhão com Deus. Amigo de Deus, um homem que tinha comunhão, tempo com Deus, muito tempo com Deus. Esse homem, que não era nós, que não era eu, muito superior, muito mais íntimo de Deus, muito mais amigo de Deus, muito mais próximo, muito mais dentro das coisas de Deus, um homem que falava com propriedade das coisas de Deus. Esse homem diz essa frase, por favor: certamente foi inútil eu manter puro o meu coração. Esse homem falou isso, não é nós, ele falou: certamente foi inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência. A maldade do ímpio nos seduz, nos incomoda. As maldades do mundo nos seduz, nos carrega, nos incomoda. O que ele sentiu, alguns de vocês sentirão ou já sentiram. E você vai sentir isso quando você propor no seu coração de obedecer à voz de Deus e colocar a vida em retidão. Quando você decidir: não, eu vou viver a vida do Senhor, eu vou fazer as coisas certas, eu vou abandonar essas influências do mundo, eu vou abandonar as coisas que me levam, que me conduzem para uma vida errada, eu vou fazer coisas de Deus para mim, eu vou ter mais tempo com Deus. Quando você fizer isso, você vai perceber a mesma coisa que ele. A maldade do mundo, ela é sedutora, ela incomoda, ela causa uma sensação terrível, que foi a sensação que ele teve. Quase que os meus pés resvalaram quando eu vi a impiedade dos homens. Eu disse: foi inútil manter o meu coração puro, inútil ser correto, inútil ser uma pessoa do bem, inútil lavar as mãos na inocência. Foi inútil, porque o ímpio prospera, o mal prospera. Foi inútil, ele está dizendo isso, nós também.
Inútil viver do jeito certo, é inútil seguir ao Senhor, é inútil amar a Deus, olha o estado que eu estou. Até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Quando a gente entra no santuário do Senhor, quando a gente entra, o que é o santuário do Senhor? Sabe o que é o santuário do Senhor? O santuário do Senhor é o lugar onde nós enxergamos pela borda da vida a eternidade. Quando você entra no santuário do Senhor, você entra de entrar mais perto de Deus, você vai começar a perceber o quão rasa é a vida, o quão breve é a vida. E lá na borda do horizonte você começa a enxergar a eternidade. Quem vai no santuário do Senhor começa a enxergar que a vida é muito mais do que essa vida aqui. Que a vida é muito mais complexa, é muito maior, muito mais ampla do que isso aqui que a gente vive aqui, necessidade, fome, dificuldade, corre atrás, levanta de manhã, vai trabalhar, chega de noite cansado e vai embora. Não, a vida é muito mais do que isso. Quem entra no santuário do Senhor enxerga lá no fim, e ele entrou e enxergou o fim deles, porque eu não sei se você sabe, mas todos nós teremos um fim. Às vezes parece que não, né? Às vezes parece que a gente vai ser eterno. Eu fico olhando as pessoas, eu fico observando, irmão, eu fico olhando as pessoas às vezes, elas parecem que nunca vão morrer. Assim como os jovens lá nos 15, 16, 17, 18 anos, eles parecem que nunca vão envelhecer. Ah, azar da vida. Envelhece, mano, envelhece. Envelhece coisas que se despreza lá, um dia vai fazer falta. E assim como a gente envelheceu, boa parte de vocês aqui, pelas caras. Eu vi muita gente, eu vi uns aqui bem gurizinho que eu já vi. Tem mais ruga que eu. Tem um pessoal que até a data do registro é errado. É claro que é errado. Tem gente que a data do registro não é aquela ali. Se foi registrado uns 7 anos depois. Viu que envelhece? Envelhece. Então, assim como você envelheceu, chegou nos 20, 30, 40, 50, então a morte é certa. Não há dúvida para ela. Desculpa. Não tem dúvida. Vai chegar o fim. E ele viu o fim. E aí ele diz o que acontece no fim daquele que é ímpio, que hoje, arrogante, hoje, soberbo, hoje, faz a maldade, ganha lucros da sua maldade e deixa a gente nessa situação que ele estava. Mas no fim deles, olha o que ele fala: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Você já encontrou alguém no final da vida? Você já encontrou um ímpio como esse que eu falei no final da vida? Você já foi num leito de morte de alguém que viveu uma vida ímpia, com consciência que viveu? E aí você procura convicção, certeza, arrogância e soberba nos olhos da pessoa. Você não encontra mais. Você encontra incerteza, insegurança. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala aqui. Certamente o Senhor põe eles num terreno escorregadio. Não tem mais segurança nos pés. E os fazes caírem na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. É assim. Assim fica o ímpio lá no final, até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi o fim deles, o destino deles. Lá no final, o ímpio que hoje deixa você numa situação desconfortável, insegura, porque você vive justamente, corretamente, você se mantém puro o coração, lava as mãos na inocência, e aí você olha o ímpio prosperando, arrogante, soberbo, você se sente atingido por aquilo, como diz ele, os pés quase resvalam, mas lá no fim, o arrogante, soberbo, que te deixa nessa condição, ele é completamente tomado de pavor. E eu nem vou falar do que acontece depois, porque se eu falar do que acontece depois, talvez você tenha dificuldade de trazer isso para os teus dias hoje, mas depois ainda é pior. O fim do ímpio é terrível.
O fim do ímpio, ele é cheio de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os fará desaparecer. É assim, no final da vida, quando se vive uma vida ímpia, se faz mal para as pessoas. Quantas vezes eu tive que ver pessoas que passaram às vezes 20, 30 anos, causaram males nas pessoas, ao ponto das pessoas não querem nem ver elas mais, e elas implorar num leito de morte que alguém viesse para eles pedir perdão. Como assim pedir perdão? Fizeram mal a vida inteira, maldade a vida inteira, nunca pensaram, e agora no final, por quê? Porque são tomados de pavor. Os ímpios são tomados de pavor no final da vida. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, olha o ponto que ele chegou. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo, Deus, era de um animal irracional. É assim. Quando a maldade do ímpio, quando as coisas ruins, os erros, as maldades do ímpio, elas deixam você nessa condição, não são poucas as pessoas que fazem exatamente o que ele disse, se tornam um animal irracional, porque não pensa mais. Olha o que ele diz no início: eu enxerguei que Deus é bom, com a minha razão eu contemplei que Deus é bom. Quando a gente é embebido, é mergulhado nesse tipo de situação, as pessoas perdem a razão. O que é viver com um animal? Viver com um animal irracional é levado pelos seus instintos, saciam as suas vontades como um animal. É isso que ele está dizendo. Não importa o que é certo, o que é errado, o que eu quero fazer. Não importa se é certo, eu quero. E se eu quero, eu faço. Assim como um animal irracional não pensa, simplesmente satisfaz os seus desejos. Eu pergunto para você, como está o mundo, irmão? Me diz se o mundo não está assim. Qual é o desejo das pessoas hoje? Quer, faz, não interessa se é certo, se é errado, não importa. Quer, faz, é como um animal irracional. Ele diz, eu fiquei assim, eu fiquei como um irracional. Eu me arrependo, diz ele, eu era um insensato, ignorante. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. Você vai ser exposto a isso. Você vai ser exposto a isso. Talvez as coisas que você faz, os erros que você comete, e você sabe, eles são talvez justamente a influência de pessoas assim. Porque lá no fundo do seu ser, você não gostaria de ser como é, ou ceder às coisas que você cede. E o que fará você se livrar disso é só uma coisa: é se deixar ser dirigido pelo Senhor. Olha o que ele fala: tu me diriges com o teu conselho. Do Senhor é bom, ele diz. O Senhor é bom para a gente. Mas os meus pés quase resvalaram, porque eu vi que o ímpio se dava bem. E eu mergulhei lá no fundo, quase que eu fui para o caminho deles. Mas o Senhor me dirige. Só isso vai segurar você. E a pergunta que eu faço para você hoje, para você responder para você mesmo, é: quem dirige você? Quem dirige? Direção. Quem dirige? Quem diz para onde vai? Quem diz para onde vem? Quem conduz? Quem conduz? Você poderá, numa situação talvez que você vai entrar daqui para frente, nessa semana, olhando para a sua vida e se enxergando nessa palavra, e de repente afundado em coisas que essa palavra está dizendo, afundado no comportamento do ímpio, mergulhado no comportamento do ímpio, agindo que nem eles, chegando depois na presença do Senhor com vergonha, chegando no final de semana para falar com Deus, nem consegue falar com Deus direito, tomado por vergonha porque se afundou no comportamento do ímpio. Quando você se enxergar dessa forma, somente uma coisa poderá arrancar você desse tipo de vida, só uma, não há outra, não há opções, gente.
As coisas e a vida com Deus não é uma vida que nos dá inúmeras opções, somente uma opção, só uma. E a palavra deixa muito claro que só tem um caminho, só tem uma forma, só tem um jeito, e o único jeito é entregar a vida para Deus e dizer: dirige, Senhor, a minha vida. Dirige a minha vida, Senhor, conduz a minha vida. Dirige a minha vida. Eu quero que tu dirija, mas não da boca para fora. Dirige, o que é que eu faço? Para onde eu vou? O que é que eu digo? O que é que eu não digo? Aí isso, olha o que ele diz: tu me diriges com o teu conselho. O conselho do Senhor vai dirigindo a nossa vida. E depois de me dirigir no teu conselho, me receberás com honras. Lembra do fim do ímpio? Olha o fim do justo. É com honras. É com honras, irmão. O justo, justificado pelo Senhor, quando ele vai chegando no final da sua vida, ele diz: glória a Deus. Tem uma história muito linda do meu tio. Meu tio foi um pastor em Gravataí, um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem de Deus, justo. Sensacional ele. E ele tinha uma veia que ia estourar. Qual é o nome mesmo daquilo? Não é aneurisma? É uma veia para estourar. É aneurisma? Uma coisa assim, é no corpo assim. E ele não podia fazer muito exercício ou coisas parecidas. E num dia de sol, ele resolveu capinar o pátio. Capinou o pátio, entrou para tomar banho. Quando ele estava tomando banho, então começou a jorrar muito sangue. Muito sangue. Ele era enfermeiro, sabia então que tinha estourado a veia. Ele chamou a minha tia, as minhas primas e disse assim: eu vivi uma vida muito boa com vocês. Eu fui muito feliz. Agora eu vou embora. Fiquem bem. Tá tudo certo. O pai já vai. Vocês me fizeram muito feliz. Ele tinha há uma semana concluído a casa dele. E ele disse: está aí a casa, está tudo certo. Eu vou em paz. Fiquem bem. É diferente. É diferente. Não tem pavor. Não tem angústia. Não tem pavor. Não é apavorante a partida do justo. Por quê? Ele confia nessa palavra aqui, ó. E depois me receberás com honras. Ele sabe disso. A quem tenho no céu senão a ti, Senhor? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. A quem temos no céu além do Senhor? E quem nessa terra é mais importante do que Deus? É o estado de quem consegue vencer essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai ser provocado pelo comportamento do ímpio. O ímpio vai mexer com a sua justiça. O ímpio vai mexer com a sua correção. O ímpio vai mexer com a sua fidelidade. O ímpio vai mexer com o seu amor. O ímpio, o comportamento do ímpio está destruindo as famílias. Porque se tornou legal, se tornou bom, se tornou sensacional. Ninguém fala das coisas que faz, ninguém fala dos equívocos que faz, dos erros mesmo que faz, ninguém fala das injustiças que faz com filho, com esposa, com esposo. Ninguém fala assim com tristeza. A grande maioria fala com prazer. Você vai ser mexido, você vai ser tentado, provocado. O comportamento do ímpio vai tentar levar você, e só tem um jeito de você sair dali: tendo o Senhor em primeiro lugar na sua vida de verdade. Essa palavra tem que bater no nosso coração: nada mais desejo além de estar junto de ti. Nada nessa terra eu desejo mais do que estar junto de ti. Nada é estar na frente. Eu desejo as outras coisas, sim. Quem não deseja uma carreira melhor, uma profissão melhor, um salário melhor, uma vida melhor? Quem não deseja? Quem não deseja isso? Todo mundo deseja isso. Mas antes disso,
o maior desejo, o maior prazer, a maior vontade que deve mexer com o nosso coração é a vontade de estar com Deus. Só isso vai fazer você se livrar disso. Somente estando com Deus e tendo Ele em primeiro, e na terra nada mais desejo além de estar junto de Ti. Eu não desejo nada mais além disso. Nada é mais importante para mim do que estar com o Senhor, nada. Sabe o que é? É você chegar no final do dia e começar a se policiar você mesmo e perceber que acabou o dia. Você vai dormir, você não falou com Deus. Não adianta a gente falar, Deus está importante, Deus está em primeiro lugar. Não adianta você falar, irmão, Deus na minha vida é em primeiro lugar. Primeiro Deus em mim, depois as outras coisas. Irmão, passa os dias e nem fala com Deus, irmão. Tem que incomodar você. Tem que incomodar você quando você deita a cabeça no travesseiro e percebe que passou o dia inteiro e você nem tchum para Deus, como diz. Nem aí para Deus. Não vou dormir antes de falar contigo. Porque eu tenho que dizer para essa carne, essa desgraça dessa carne, eu tenho que mostrar para ela que tu é mais importante. Não, eu vou me levantar da minha cama. Eu não admito passar um dia sem falar contigo, porque na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Desejo por uma coisa que a sua carne é contra, só pode ser construída a partir da disciplina. Desejos que você quer ter, que a sua carne não gosta, que seu gosto não acha legal, você tem que fazer força para gostar. Para que essa frase internalize em você, você precisa todo dia saber e dizer: Deus tem que estar em primeiro lugar, em primeiro lugar. Chegou o final da noite, você não teve tempo com Deus, você não vai dizer assim, ó, você está deitado na cama já, né? Passou o dia, está cansado, trabalhou muito. Mas, pois é, então Deus, obrigado pelo dia aí. Pastor pregou lá, daí é importante, né? Amém. Me dá uma noite abençoada aí, amanhã é nóis. Isso não é mais importante. Isso não é desejar muito. Isso não é desejar muito. Desejar muito é levantar. Dizer assim, eu vou te dar o valor que eu vou te dar o valor que tu tem que ter em mim. Me perdoa por passar o dia sem falar contigo. Eu estou muito cansado e com muito sono, mas nem que eu tenha que falar contigo andando, eu vou falar contigo com consciência, e eu vou dizer para ti obrigado. Eu quero ter esse sentimento de não ter nada mais importante na minha vida além de ti. Isso vai se tornando natural, e aí daqui a pouco você se pega no seu pensamento o tempo todo, e volta e meia assim, oh Deus, obrigado por isso. Deus, me ajuda aqui, ó Senhor, eu vou fazer tal coisa. Deus, tu é importante para mim. Deus, tu está em primeiro lugar na minha vida. E aí vai acontecendo, até o ponto que você, assim como Asaf, possa dizer assim: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra nada mais que eu deseje além de ti. Irmão, pode faltar tudo, irmão. Pode faltar tudo, confia, pode faltar tudo, só não pode faltar Jesus. No final da sua vida, o seu dinheiro não vale nada. Quando você ficar de frente para o que realmente é, de fato, verdade, você vai perceber que nada mais importa. Nada mais importa. Nada importa, só Ele. Deixa eu falar uma coisa para você, isso não tem a ver com religião. Por favor, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou enlouquecer. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com o culto que a gente faz num templo religioso. Não tem a ver a quantidade de Bíblia que a gente lê, não tem a ver a quantidade de louvor que a gente escuta, não tem a ver a quantidade de culto que a gente vai, não tem a ver com religião.
a ver com que em qualquer lugar onde nós estivermos, como ele disse para a mulher samaritana, a hora vem e já chegou. O que importa que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não importa. Não importa. Ele é importante, mais importante do que tudo. Nada vale mais do que Ele. Quando nós sentirmos isso dentro da gente, que nada mais importa. Eu levanto de manhã e não são as palavras bonitas que eu digo, não é a quantidade de palavras de Bíblia que eu leio, é que vem daqui de dentro e diz: Pai, Pai, eis-me aqui, bom dia, boa tarde, seja lá o que seja. Vem de dentro. Não é um texto decorado, porque isso não importa para um pai. Para um pai não importa um texto, uma poesia decorada que um filho lê para ele dia dos pais, dia das mães, não importa. O que mais mexe com um pai é quando um filho de graça, sem nada, sem data especial, sem dia especial, sem religião, ele diz: Pai, eu te amo, Pai. Eu te amo. Eu te amo. É quando um filho consegue sentar numa mesa com a comida mais simples que tiver, mas na mesa sentado para comer, e diz: Pai, obrigado por esse alimento. A minha mesa está aqui porque tu me deu. Eu te amo, obrigado, Pai. Aqui dentro, irmão, é textinho decorado de Dia dos Pais. Aqui dentro só é real quando vem lá de fora. Lá de fora de uma vida que pode dizer isso: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra, não é da boca para fora, não é religião, não é real. Na terra, nada mais eu desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, poderão, aleluia, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Amém? Eu fiz dele o meu refúgio. Eu fiz dele o meu refúgio. Eu não fiz dele a minha religião, eu fiz dele o meu refúgio. Ele é minha esperança. Então, quando o comportamento dos ímpios mexer, seduzir, tentar, provocar, então não é a sua força que arranca você de lá, não é a certeza de que Deus é o seu Pai, é o seu socorro, que Ele é tudo para você, Ele é o mais importante para você, então Ele vai arrancar você de lá. Vamos ficar em pé, vamos orar? Se deixar eu vou até a meia-noite hoje aqui, porque é muito bom. É muito bom. É muito bom. Jesus é tudo. Eu quero orar com vocês hoje aqui, mas eu quero orar com pessoas que sentiram profundamente que a palavra mexeu no seu coração, porque sinceramente, se nós vamos falar sobre o que a palavra mexeu, na verdade hoje mexeu com todos nós. Eu inclusive deveria estar aqui com todos vocês, porque se esse homem, sendo quem foi mexido dessa forma, quem é nós na fila do pão, né? Todos nós somos mexidos com isso. Todos nós. Então, na verdade, se fosse pela palavra, todos nós deveríamos vir aqui à frente. Mas eu queria que viesse hoje aqui aqueles que estão com sede do Senhor hoje, e nós vamos orar junto em nome de Jesus. Quem quiser uma oração também, que a gente ore por alguma coisa, vem à frente, nós vamos orar juntos. Isso, pode vir. Feche os teus olhos, bote a mão no seu coração. O louvor vai cantar. Pode cantar. Quero viver no teu amor, ser moldado por tuas mãos e te conhecer mais fundo. Isso, pode vir, gente. Meu Senhor, quem está com sede de Deus hoje? o meu coração
jogo os medos para o ar, eu anseio por tudo em mim. Quase que os meus pés resbalaram, até que eu vi o fim ser deles. moldado por tuas mãos e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para o ar, eu anseio por um toque. Isso. do Entregue céu. tudo pro Senhor. Entregue, Ele está mexendo com você mesmo. Ele está mexendo com o que é mais profundo do seu coração. Ele está mexendo. Hoje Ele vem mexer com a gente. Até que eu vi o fim deles. Quase os meus pés resbalaram, quase eu sujei meu coração. Abro o meu coração. Irmão, há uma presença de Deus hoje aqui absurda. O meu coração. Tem uma presença dele nessa igreja hoje aqui, incontrolável. Eu faço a obra em mim. Isso! Entrega tudo pra Ele, tudo. Eu abro meu coração. o meu coração, é só teu. O meu coração é só teu. Faz tua obra em mim. Faz tua obra em mim, Jesus. O que só tu podes fazer. Eu abro o meu coração. O meu coração é só teu. Faz tua obra em mim, Jesus. O que só tu podes fazer. Eu quero orar. Eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. A maldade dos ímpios mexeu com muita gente, tem mexido com muita gente. Mas hoje aqui, Senhor, esse altar, esse lugar, essa igreja, hoje é dia de cura, hoje é dia de entrega, hoje é dia de sacrifício, hoje é dia da Tua presença, hoje é dia de reconciliação com o Senhor, hoje é dia de reconciliação com a Tua presença, com a Tua graça, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de entrega, de rendição. Então nós nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos a Ti. Seja bem-vindo de volta nesse coração ferido, nesse coração machucado. Seja bem-vindo de volta para tomar conta, invadir tudo, mexer com tudo profundamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante a sua mão, igreja, e sejam cheios da presença do Senhor, cheios da vida dele, cheios da esperança, cheios de graça.